silwa nzambi ukansila mukimwana kyame de la messe salupya ngunza nzambi tusadile salupya nzambi mukeleka 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 tusadile salupya nzambi mukeleka enza ya vimbamba nditwa vuluka na kombo ya tata mwana molimo santu bana nzambe mbote na bino ya lelo ezali mwa prédication ya 5 minutes tomeki kokanisa na kotala maito yokaki lobi dimanche 3 août 2025 elobami na kati ya nkamba batata mabama bozo ko tenir compte te ya gravité papa Simon esika zo mema lingomba ça devient grave. Vous savez ce qui est bon na sololi na bandeko mingi bazo benga ngai bazo ko comprendre susté si ce n'est que ça sous l'église et le temple oyo biso bakimbangi so nyonso ya kala toyebaki ete una soki mateya esili bakri ebeta makalibanda mais lelo papa Simon a désacralisé le temple ya Nkamba et à partir de mateya oyo mateya te c'est plus na mona ki papa Simon azo animé une soirée culturelle ya conseil et concert mon boye. Vraiment, je vous dis que je pleurais. Na leli. Ngabi. Na niveau ya tata. Yango anande. To sei, to meki kobundana. Avec l'intelligence artificielle. To ça la prédication moko. Ya audio. En portugais. En français. En anglais. Et puis tozo kende siko tout ça la paye à Swahili, Kikongo, Lingala. C'est comme ça que maintenant, désormais, à partir de maintenant, papa Simon Soka lobby likambo, biso isengeli to kamata to remettre parce que on comprend plus rien. Et ngali, en tant que mouto ya viva qui prophétie, il y a 25 ans, je commence à sentir la réalisation. Na oyoya zoloba, méconnaissable que c'est papa Simon, un chef spirituel d'une grande église spirituelle, église qui m'existe. Sur ces batata, babama, bolanda, introduction, yama loba naye, après, tokota na prédication, oyongana intitulé, thème nangai, le chien aboie, la caravane passe. Pour nina zuyango, te comprendre que le témoignage na maloba ya papa Simon est à sous normalité et le monde commence à juger qu'il n'est pas celui qu'on attendait pour l'église qui m'existe. Sur ce, je vous donne le temps. Bolanda, Nini, prédication, ba oba Bolanda en français, Balanda. Oba Rolanda na portugais, Bolanda. Oyo lingomba ya tata molimo santo. Tata molimo santo ayaki kati na biso. Ba papa batei biso mingi, balakisi biso makambo mingi. Programme na bango été les 3 Congo et Tambousa Afrique, Afrique mokili mobimba. Nantango tuzali tokome ko bakisa makambo mosusu. Ba papa baloba ki est bien. Oyo to bakisa ki to longola. Oyo to longola ki to zongisa.
me ndenge lingomba eza kotambola ezali pasi. Makambo ya ngola oyo azali kuna azali kobongisa te, azali kobebisa. Baleki mpe bandeko mosusu topuye ye makasi, kambo wana ezosala pasi. O templo será inaugurado quando a caravana passa apesar dos latidos. Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, fiéis de Cristo e de Papa Simon Kimbangu. Hoje, apresento-me diante de vocês, Leomi Vila Bambi Madukila, pastor kimbanguista, com o coração pesado, mas também cheio de uma fé inabalável. Os dias que estamos vivendo são marcados por palavras e ações que podem semear perturbação e confusão entre nós. É doloroso ver divisões surgirem e calúnias se espalharem, especialmente quando vêm daqueles que deveriam nos iluminar. Mas a Escritura nos ensina, e nossa fé nos lembra, que o plano de Deus não pode ser impedido pelas maquinações humanas. Hoje, quero meditar com vocês sobre um provérbio antigo e cheio de sabedoria: o cão ladra, a caravana passa. Não é uma simples frase, é uma verdade profunda que ressoa com nossa situação atual e nos oferece uma chave para compreender e perseverar. E o cão que ladra, a tática insidiosa do engano. Meus amados, a história bíblica nos revela, desde seus primeiros capítulos, a natureza do adversário. No jardim do Éden, Satanás não se manifestou por um ataque frontal. Não, ele usou o engano e a manipulação das palavras de Deus. Ele perguntou a Eva: é certo que Deus disse, não comerás de toda a árvore do jardim? Gênesis 3:1. Ele insinuou a dúvida, distorceu a verdade e prometeu uma ilusão de conhecimento, tudo isso para desviar a humanidade do caminho da benção. Seu objetivo não era o confronto físico, mas a destruição espiritual pela mentira. É essa mesma tática que observamos hoje. Os falsos testemunhos e as mentiras que ouvimos, particularmente aqueles que visam desacreditar a obra de Papa Paul Kizolukela Kiangani e a construção do templo em Angola, se encaixam nessa linha. Quando um servo de Deus é chamado de Satanás e ameaças são proferidas, isso busca semear medo, divisão e inverter os papéis, apresentando o bem como o mal. São latidos altos, procurando assustar e desviar. O apóstolo Paulo nos advertiu sobre esses tempos difíceis. Em 2 Tessalonicenses 2:9-12, ele descreve a vinda do iníquo, cuja manifestação se dará pela ação de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para serem salvos. Por esta razão, Deus lhes envia a operação do erro, para que creiam na mentira, a fim de que sejam julgados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Meus irmãos e irmãs, é crucial amar a verdade e discerni-la, pois é nosso escudo contra o desvio. Não nos deixemos perturbar por palavras que contradizem o amor, a unidade e a missão da Igreja que nossos pais, Kizolukela, Dialungana e Diagienda, nos transmitiram. E a caravana que passa, o inevitável cumprimento da obra divina. Mas, louvado seja o Senhor, a caravana passa. Apesar dos latidos, apesar do barulho, apesar das tentativas de desânimo, a obra de Deus continua a avançar. A construção do templo kimbanguista em Angola não é apenas um projeto humano, é uma visão, um mandato divino transmitido por nossos pais, que eles próprios reconheceram e apoiaram Papa Paul Kizolukela Kiangani como seu filho, enviado para cumprir esta tarefa. Este templo é um símbolo da nossa fé, um lugar de reunião, de oração e de adoração para as gerações presentes e futuras. É a caravana do Evangelho, da verdade e da herança kimbanguista que prossegue sua marcha inabalável. Meus irmãos e irmãs, afirmo-lhes com convicção, que ele queira ou não, o templo será inaugurado. Esta é uma certeza que não se baseia na força dos homens, mas na fidelidade de Deus. A Escritura nos encoraja à perseverança. Gálatas 6:9 nos diz: não nos cansemos de fazer o bem, pois a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. E Hebreus 10:36 da manhã acrescenta: pois tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Não devemos nos irritar contra aqueles que buscam semear a perturbação. Romanos 12:19 nos lembra: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Nossa força não está na resposta verbal ou no confronto, mas na confiança em Deus que renova a força daqueles que nele confiam. Isaías 40:31.
Conclusão: permaneçamos fiéis à visão. Meus amados, não se deixem desanimar pelos latidos. Concentrem-se na caravana. Concentrem-se na visão que Deus deu aos nossos pais e que se manifesta hoje. O fato de ver um pastor ou um líder espiritual se dedicar a destruir sua própria família espiritual é, de fato, algo doloroso e quase impensável. Mas isso deve reforçar nossa determinação em permanecer fiéis à verdade, ao amor e à unidade. Continuemos a orar pela obra, por Papa Paul Kizolukel Kiangani, e até mesmo por aqueles que se opõem. Permaneçamos firmes na fé que recebemos. O templo, simbolizando nossa comunhão e nosso futuro, será uma realidade. A caravana avança, forte pelo poder divino, e nada poderá detê-la. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde vossos corações e vossos pensamentos em Papa Simon Kimbangu. Em nome do Pai, do Filho e do Santo. Amém. Je crois que batata ba maman boto landa prédication na biso. Je pense que to beti bino mabakute, mais te faire réfléchir bino pour être motaye ba kosala choix na ye que oyo to yela ki na lingomba. To yaki potobik samilimo. Est-ce qu'avec le maté à Papa Simon, ça peut encore vous amener quelque part pour bika mulimo na yo bika? Je ne pense pas. Na suki wana kombo tatama pino santo. Amen. Silwa nzambi ukansila mukimwana kyame de la messe salukya ngunza nzambi tusajile salukya nzambi mukele